Estamos aqui pela Rede Vivarte Televisão no nosso Descomplicando a Saúde. E hoje, para quem conhece a doutora Audrey, sabe a história que deixou lá atrás, na infância, deixava de comer para dar comida para os animais de rua. Imagina a minha gratidão, a minha emoção e a minha honra de entrevistar aqui hoje o Dr. Marcos Fernandes. E olha o assunto, os pets somatizando nossas emoções. Doutor, gratidão por ter aceito o convite. Eu vou te mandar a minha apresentação, o doutor vai entender. Eu falei, acho que para eles ontem. Na minha infância nós tínhamos uma única refeição, por questões financeiras mesmo. E eu deixava de comer essa única refeição para dar comida para os pets de rua, para os cachorrinhos de rua. Então, o senhor imagina, quando eu olhei ali, eu falei, não, vamos levar esse assunto, vamos parar de fazer esses pets sofrerem, pelo amor de Deus. Se apresente para o nosso público e vamos falar esse assunto que, para mim, é fantástico. Doutora Audrey, muito grato pelo convite, parabéns pelo seu programa, Descomplicando a Saúde, né? Parafraseando o Buda, né? Só existe um mal, a ignorância, só existe um bem, o conhecimento. É exatamente o que você faz e eu parabenizo você pelo seu programa. Gratidão, de verdade. Me conta, fala dessa experiência fantástica. O programa é todo seu, eu vou ficar aqui só de boca aberta ouvindo. Falar de pet para mim e tirar essa dor deles, para mim é fantástico. Bom, sou Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário formado há 31 anos. E desde o meu primeiro dia que eu entrei num consultório, eu percebi uma coisa engraçada. Eu via que o cachorro ansioso tinha um dono ansioso. Um cachorro deprimido, triste, apático, tinha um dono deprimido, triste, apático. Eu falei, peraí, eu não estudei isso na faculdade. Ninguém me falou isso. Será que faz sentido? Até um dia que eu peguei e dei um diagnóstico de diabetes pro cachorro, né? Falei pro tutor assim, olha, o seu cachorro tem diabetes, olha a glicemia dele, né? E o tutor falou, o senhor tá brincando? Eu falei, mas imagina se eu ia brincar com uma coisa séria dessa, né? Ele falou, não, porque eu sou diabético. Minha mulher é diabética. Meu filho é pré-diabético. Agora o cachorro, doutor. Bingo. Eu falei, não, tá vendo? Eu preciso estudar isso. Né? E conversava com os colegas, eles falavam, Marcos, eu vejo isso também. Mas isso é engraçado, os tutores são todo meio maluco mesmo. Eu falei, não, tem coisa aí, a gente precisa entender essa sincronicidade, né? Que existe entre um e outro. Né? E aí foi se especializando? Aí foi um caminho de estudos, foi um caminho lindo, né? Creio eu que a paixão pelos pets só aumenta. Nossa! Olha, de fato, você estava falando do teu passado, né? Você dava o prato de comida pro cachorro, né? De fato, o animal é a coisa mais gostosa, mais maravilhosa do mundo, né? A minha vida toda eu estive na presença de animais, né? Embora... você sabe que quando eu era adolescente, eu morava em frente a um hospital psiquiátrico, lá em Mococa, né? Eu sou de Mococa, interior de São Paulo. E eu, com 15 anos, conversava com um psicólogo lá do hospital, que estava tomando café ali na esquina, e eu falava, gente, que coisa fantástica, né? Psicologia, hospital psiquiátrico, o que acontece com essas pessoas, né? Então, eu sempre tive um olhar para as psicopatologias, para a mente... Né, para o inconsciente, para a humanização da profissão, né? Então, é isso. E né? olha que há 30 anos atrás, a gente fazer essa analogia entre a emoção humana e pet foi uma novidade. Foi. Hoje é fácil, né, falar, né? E ainda assim é desconhecido. Puxa, imagina quando o doutor começou. Às vezes eu falo para o cliente fala assim, será? Eu falei, será? Eu que fico surpreso com a tua surpresa. Gente, esse cachorro não é uma cadeira... Um móvel na casa, ele é vivo, ele está sentindo tudo que está acontecendo. Ele está dentro de uma dinâmica familiar, consciente, inconsciente. Eu não entendo ainda os mecanismos totais que fazem com que, permeável que o cão absorva as emoções e sentimentos humanos, né? Mas é fato, contra fatos não há argumentos. Não há argumentos, né? É verdade. E me fala, aí começou a aflorar cada vez mais, então, essa visão... no consultório atendendo os pets, atendendo e aí passou a ser uma regra fazer essa analogia, essa comparação? Passou a ser automático. Sabe, doutora Audrey, às vezes eu tenho a impressão que eu nunca fui veterinário. A medicina veterinária foi uma especialização da psicologia. Às vezes eu falo, nunca fui um veterinário, né? Ou pelo menos era um veterinário completamente fora da curva, assim, né? Que fugiu totalmente da formação clássica, né? Graças a Deus.
Graças a Deus. Cada um com seu perfil, Poderíamos né? ter mais fora da caixinha. Bom, eu mais adoro. Dr. Marcos Fernandes fora da caixinha. Eu adoro gente fora da caixa, Eu preferia, né? Porque teríamos mais humanização aí nesse mundo, né? Para sair desse contexto, né, tão racionalista, né, esse pensamento linear, né, ortodoxo, né, de tratar só o corpo, só o cachorro. Imagina, o cachorro tá lá, é uma entidade viva, né, e conectado a todos dentro desse sistema familiar, né. Muito bem lembrado. Falando em sistema familiar. E aí foi estudar as constelações também. Eu fiz constelação familiar sistêmica, humana, né, e aí eu peguei as 3 leis do amor de Bert Hellinger e levei para o meu livro Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Nós vamos falar. Não é esse. Aí eu ia falar, falei, não vou pegar, porque não é esse. Nós vamos falar do livro do doutor depois, mas não é esse que ele citou. Depois nós vamos falar sobre esse outro. Isso. E aí eu percebi que eu li os livros de Bert Hellinger e onde ele escrevia criança, eu riscava e colocava cachorro. E relia a frase e dava certo. E fazia sentido. Eu falei, faz sentido. Não é só para criança que esse homem fala. Eu tenho a maioria. Em qual, assim, o senhor me orienta a fazer isso? Olha, todos. As 3 leis do amor, leis. A simetria oculta do amor. Olha, todos os livros dele que eu li, eu fazia isso, tinha esse hábito. Aí eu percebi, falei, o animal... E tem uma terapeuta sistêmica chamada Laura Gutti, uma terapeuta familiar argentina, ela diz que o filho chora o silêncio da mãe. E eu pensei, faz sentido o que ela está falando, né? Então, ela dizia, né? Quando você vê uma criança fazendo birra lá no supermercado, não é a criança o problema, é a mãe que está calada, né? O cão, ele dá vazão, como se fosse um ladrão de caixa d'água, às questões do inconsciente do tutor, assim como o filho em tenra idade. Verdade. Então eu fui fazendo essas analogias de criança com cachorro, e foi dando muito certo. E o doutor percebe alguma diferença vamos falar assim, no animal, o cachorro, o gato, enfim, no passarinho, tem isso também ou não? A emoção é a emoção e pronto. Emoção é a emoção. Embora a nossa grande experiência é com o cão, que é a grande maioria dos pacientes que a gente atende, né? A gente faz uma projeção para outras espécies. Mas o cão e o gato, né? O gato também, ele somatiza muitas questões dos tutores, né? Mas o cão, a frequência, a prevalência é maior. Sabe aquela frase do inconsciente coletivo, né? O cão é o melhor amigo do homem. Antes um cachorro amigo do que um cachorro. É verdade. Isso faz sentido, porque está no nosso inconsciente, né? Isso não é à toa. Ele é mesmo, né? Tanto que ele honra a gente adquirindo a mesma doença que a gente, né? Então, se um tutor com câncer, ele fala assim, eu vou ter câncer também, assim eu fico do lado dele. É honra. Gente, olha que profundo que é isso, né? Olha que isso... E aí a gente fala, quem é inconsciente, na verdade, né? Quem é irracional, na verdade? Cabe aqui uma interrogação, não cabe. né? Olha, a gente está muito atrasado, né? Demais. Muito atrasado. A gente era para estar mais adiantado, assim, né? Demais. A gente se surpreende com essas coisas ainda, né? Não, exato. E aí eu vou, assim... Como que a gente poderia, não sei, falar para as pessoas que têm, por exemplo, vamos falar do CA, do câncer, que hoje infelizmente, é o que mais temos, né? Assim, pelo menos, ou então é porque eu estou nessa área e eu fico vendo. Como que a gente poderia trazer a consciência para esses pacientes que têm pets, recebeu o diagnóstico? Porque o que eu percebo, o que me chamou a atenção, eu vou explicar assim para o doutor. O que eu percebo é assim, a pessoa recebe um diagnóstico. É óbvio, gente, que a vida dela muda de cabeça para baixo. Ponto. E eu não estou aqui para julgar, porque eu não faço a menor ideia do peso que é receber um diagnóstico desse. Não faço. Mas a primeira coisa que eu vejo as pessoas, e não estou generalizando aqui, tá? Agora eu vou cuidar de mim, ficou. O animalzinho ficou. Fica de lado. Pelo menos é o que eu estou vendo. Assim como quem tem filhos. É muito difícil ou entrega para adoção o bichinho, ou não, agora não tenho mais tempo. Ou o bichinho que passou 5, 6, 7 anos, 1 ano, dentro de casa, dormindo na cama, passa a ter um cantinho na lavanderia, no quintal. O que a gente pode falar para eles terem essa consciência de que mantê-los perto é milhões de vezes melhor do que tomar essa atitude? Acho que através da consciência, né?
Sabe, doutora, o que eu vejo hoje, os pacientes que eu atendo, os cuidados são até excessivos. Né? Eu tive clínica há muitos anos, né? Eu ainda atendo, mas segundo a minha especialidade, que é a homeopatia. Eu vi o seguinte, ou as pessoas não cuidavam do animal ou cuidavam demais. Era 8 ou 8 mil, era 8 ou 80, não tinham 40. É isso que eu divulgo hoje nos meus livros, nas minhas aulas, né? É essa necessidade de uma inteligência emocional. Da mesma forma que os tutores estragam os cães, assim como as mães e pais estragam os filhos. Porque falta um equilíbrio. O que eu sinto muito é isso, né? Então, ou a pessoa vai abandonar o cachorro, ou a pessoa ela vai se afundar com o cachorro e na morte do animal ela vai entrar num quadro depressivo seguindo esse indivíduo na morte. E com riscos de adoecimento, que é o que eu vejo às vezes, né? Sim. Então, é a consciência, é o equilíbrio. É o equilíbrio. As pessoas usam os animais para tampar buracos emocionais que elas não dão conta de fazer por não buscarem uma terapia. Exatamente. E aí é que está o problema. E eu, como veterinário, vou falar a voz do animal ali, sofredor dessa condição, que não é para ele, né? As pessoas sacralizam o animal. Eu sarei da depressão por causa do cachorro. Olha, primeiro, o cachorro não é remédio. Eu não duvido que eles são coterapeutas e que eles nos auxiliem. Eu não estou dizendo isso. Mas veja... É muito peso, né? Então quer dizer que se ele falecer, você vai entrar em depressão novamente. Então veja... Vai pegar outro para colocar no lugar, mas sempre então... Então veja, você nunca vai resolver essa questão. Você nunca vai olhar para você definitivamente. Né? Então a gente joga um peso excessivo sobre o animal, a sacralização, a infantilização, tratar como criança. Né? O cachorro não é uma criança peluda. O cachorro é uma entidade própria. Não é filho. Fala um pouco, nós estávamos falando nos bastidores, do peso que é chamar o nosso pet de estimação de filho. Ah, sim, né? Eu falo muito isso, né? O cliente fala assim, vem com a mamãe, né? Aí eu pergunto assim, a senhora é mãe? Não, eu não quero ter filho, doutor. É interessante, a senhora me explica então. A senhora não quer ser filho, mas a senhora se diz mãe dele? Nessa hora eu pego a pessoa. Ah, entendi. A senhora não quer um filho da nossa espécie, porque esse dá trabalho, hein? Agora, um filho que não tem que pagar faculdade, não tem cólica, não tem que falar de sexo, drogas na juventude, na adolescência, isso a senhora não quer. Não sai e volta de madrugada, nada disso, fica ali. Exatamente. Então, quer dizer, a gente quer o bônus do filho, não o ônus do filho. Exatamente. Não há problema nenhum em você não querer ter filho. Nenhum, pelo contrário, né? Eu tinha um professor de psicanálise que ele dizia que o melhor anticoncepcional é terapia, né? Concordo. Concordo plenamente. E é mesmo, né? Você não tem essa obrigação. Agora, o que você não pode é colocar alguém de outra espécie nesse local. Aí você está errando. E eu te provo por quê. Porque ele vai adoecer gravemente das questões que você traz do teu transgeracional. Como de fato se filho fosse. Você não chamou ele de filho? Às vezes a pessoa chega com o cachorro com linfoma, né, um tumor do sistema linfático, e eu pergunto, quem na família tem linfoma? Ela fala assim, meu pai morreu de linfoma. Mas tem a ver? Eu falei, lógico, a senhora não chamou ele de filho? Ele é neto do seu pai. Você está brincando? Eu falei, não, eu não estou brincando. Quando a senhora chama ele de filho, a senhora coloca ele nesse lugar. E ele, de alguma forma, ele se conecta através de campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, lei da morfogênese, ele se conecta com essa situação e ele somatiza. Nossa, eu não sabia. Pois é. Eu também não sabia. É normal. A gente estuda e aprende. Gente, é muito sério isso. A gente trata... E aí vai para um outro... assim, a gente precisa entender... tá triste, vamos dar um bichinho, vamos dar um gatinho, vamos dar... ela já tá... Eu tenho uma paciente com 74 anos, a dona Maria. 74 anos. Nunca casou, nunca teve filho, então não tem filho, nunca casou, enfim. E criou as sobrinhas como dela. Só que aí as sobrinhas crescem e não são delas e vai bater o asa também, né?
as duas. E aí ela falou assim, acho que eu vou arrumar um gato, doutora. Eu falei, não faça isso. Falei, porque no estado que a senhora está, eu sinto dizer que o gato vai viver mais do que a senhora. Verdade. Eu falei, é totalmente desumano. Eu sei que eu fui ruim, eu sei que eu fui chata, mas eu precisava. Eu falei, não, o gato, pelo menos um eu vou salvar. Porque eu falei, não, 74 anos, eu falei, eu não dou 20 anos nessa condição. Pode ser que ela viva até mais que eu, amém. Mas na condição emocional que ela se encontra, eu falei, eu não dou 20 anos para a senhora. E o gato vai viver. E aí, o que vai fazer com o gato? E é o que eu tô vendo muito hoje. Eu vou dar um bichinho. Eu vou, não, vou levar. Tive uma desilusão amorosa. Adotei um gato. Adotei um cachorro. E aí? Aí arrumo um namorado. E aí, o que foi com o gato? A situação mais comum que eu atendo, chega o casal com o cachorro e fala, doutor, nós casamos, resolvemos não ter filho, esse cachorro vai ser o nosso filho e o senhor será o nosso cão-diatra. Uma alusão ao pediatra. Aí a gente tira o cartão do psicólogo e fala, olha, vocês vão se tratar, porque não é possível o que vocês estão dizendo, né? Bom, 2, 3 anos depois, vem filho. E aí? O cachorro é descartado, na maioria das vezes no quintal. É isso. A criança é alérgica, o médico pede para doar o animal, eles doam, enfim. Isso eu estou cansado de ver. São 31 anos de consultório. Eu não comecei ontem na profissão. Então, o que eu sinto é, as pessoas não têm respeito pelos animais. Não veem como tal. Eles são excluídos. Sim. Ele é um cão. Ele não é uma criança. Ele tem necessidades de socialização, ele tem uma fisiologia, um comportamento, uma nutrição completamente diferente da gente. Né? Esse respeito que a gente tem que ter pelos animais. Sim. E aí a gente vai para uma outra questão. Se o ser humano não está respeitando, não sabe respeitar nem outro ser humano, por que é que vai pegar um bichinho de estimação? Para fazer exatamente isso. Eu tenho um outro casal de amigos também. Criou um casal de Rottweiler. Dormiam na cama. E olha que o Rottweiler é imenso. Tamanho. Né? E dormiam na cama com o casal. Tudo bem, era aquela maravilha. Engravidaram, né? Os dois engravidaram. Gente, eles construíram aquele cercado de galinheiro, né? Construíram, mas assim, não tem 2x2 ali. E aquele casal de Rottweiler imenso, que antes tinha cama, dormia, passeava, livre acesso pelo quintal, pela casa, sabe? Só faltava sentar ali para comer na mesa. Agora fica lá fora, um 2x2, se é que tem. Aí faz o que tem que fazer, só vai limpar à noite. Então, porque aí não tem mais tempo, né? Eu não estou romantizando a maternidade, não estou falando que seja fácil, não estou falando. Mas olha a consciência. E aí, quem é que vai ficar doente depois? Com essa exclusão. A gente pode dizer que é uma exclusão? É uma exclusão. É uma exclusão. Porque estava num lugar de filho, na medida que veio o filho, eles foram deslocados desse local, né? Que erroneamente estavam. Eles podiam ter o Rottweiler, mas dentro de um contexto de cão. Exato. Pronto, você descreveu um exemplo exato do que eu estou dizendo. Perfeito. E aí adoece. E aí, quem adoece primeiro? O cão. O cão. Mais sensível. Tá. O homem tem os tais mecanismos de defesa, tá, né? Então, como um raio que cai na casa, quem atinge primeiro é o cão. É o cão e a criança. Tá. O homem, ele, né, consegue ali, com seus mecanismos, né, conscientes ou inconscientes, entender melhor o que acontece, né? Então, todo lar que tem um pet de estimação, ele tem um pet, e esse pet tem uma alergia, tem alguma patologia, a gente pode dizer, então, que ele está representando, ele está espelhando ali alguma coisa que deveria, por conta emocional dos tutores. 100% dos casos. 100% dos casos. Percebam isso. Eu falava até um tempo atrás, 90, 80, 98. Agora... Não, eu estou completamente convencido que as doenças dos pets, eles têm uma ligação, uma conexão direta com o tutor. Ou são gatilhos, ou são uma honra, ou são exclusões, mas há uma relação
completa, em todas as doenças. Ainda que na hora a gente não ache. Uhum. Pode acontecer, mas mesmo assim é difícil. A maioria dos casos a gente já identifica. Né? Já identifica. E aí, não tendo essa consciência, é onde futuramente depois a gente faz essa ligação e a gente percebe que o tutor logo em seguida adoece. Ou o tutor adoece logo em seguida, ou ele não adoece. Às vezes ele não adoece porque ele cria mecanismos para não adoecimento. Tá. Tipo, frequenta um terapeuta, às vezes um processo religioso, né? São muitas as formas da gente resolver os nossos conflitos. Sim. Né? Então eu já vi casos que o animal adoece e o tutor não. Mas a maioria das vezes o animal vem primeiro. E às vezes o tutor não, mas o filho do tutor... Depende com quem o animal está ligado. Verdade. Identificação. É um conceito de Freud, de 1921, onde ele fala o filho se identifica com o pai. No meu livro Cara de um, Focinho do Outro, eu digo que o cão se identifica com o tutor, na mesma proporção. Fantástico. Identificar, em psicanálise, é copiar, agir como, ser como. Isso, fantástico. Prestem atenção nessas dicas e para que a gente crie, para que a gente desenvolva essa conscientização de que... E aí eu já nem vou falar daqueles que maltratam, que chutam, que aí, porque senão eu acho que nós vamos parar, sei lá, eu aonde que eu vou parar, que eu acho que eu não fiz veterinário, porque todo mundo que, quando eu era pequena, falava, tenho certeza que ela vai ser veterinária, tenho certeza. Eu falei, eu não vou, porque senão eu vou matar meio mundo. E se eu pegar um fazendo, eu falei, melhor não, melhor não. Então, porque, gente, eu não tenho como descrever um sentimento meu ao ver alguém judiando. Não gosta, não pega, ninguém tá pedindo pra você gostar. Mas daí a você, gente, eu não consigo, me falta a palavra, eu não consigo conceber alguém, assim, um ser humano que se diz humano, dar um chute de propósito. No meu olhar, eu olho com o óculos da psicopatologia, né? Não da maldade. Não, sem dúvida, não. Uma doença. Mas eu falo que eu tenho muito mais tolerância para uma pessoa que puxa um gatilho para um outro ser humano do que eu sou totalmente intolerante. Eu sei que é uma psicopatologia, isso não tenho a menor dúvida disso, mas eu tenho muita intolerância, porque eu acho que o outro ser humano, ele tem mais condições de se defender, de defesa, do que o bichinho. Você chama, ele vai. Aí você vai lá e dá um tapa, você vai lá e dá um... Covardia. Então, eu sei que é uma psicopatologia, eu não tenho a menor dúvida, mas eu acho que eu sou totalmente intolerante para quem judia de animal. E não quero me tratar nessa encarnação sobre essa intolerância. Na próxima, quem sabe? Eu vejo. Nessa encarnação eu vou continuar sendo defensora deles, porque, doutor, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minutinho, não sai daí, você que gosta dos pets, você que se identificou, não sai daí, nós vamos só um breve para tomar uma aguinha aqui e a gente já retorna. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Podvivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né? É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. Beleza? Meu nome é Gabriel Paulo, eu sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado,
com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3.000 produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Voltamos com o nosso Descomplicando a Saúde, nesse assunto para lá de especial, com o Dr. Marcos Fernandes, falando aqui da importância, né, das emoções do ser humano espelhando nos pets, ou os pets se espelhando nas emoções. Como que fica? Eu acho que são os pets. Os pets. Os pets. Doutor, fala um pouco para nós dos livros. Eu ganhei o meu, vou ler e volto para falar para vocês. Coloco lá nas redes sociais para vocês saberem. Mas fala um pouquinho dos livros. Esse é o Síndrome Familiar Multiespécie. Isso, eu escrevi 4. O primeiro foi Cara de um Focinho do Outro. Que eu adorei o nome. Adorei. Mostrando a relação de semelhança, né? Tá. Depois, Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Foram 2 anos constelando doenças dos animais. E ligando ao que Bert falava, toda doença é uma exclusão. Então, ligando o cachorro a um excluído do sistema. Depois eu fiz o curso de medicina germânica para gente, né, para humanos, e levei a medicina germânica para a família multiespécie também. Então, hoje eu atendo um animal com um problema, eu sei qual que é teu problema, qual que é teu conflito. Exato. E por último, eu peguei vários autores, Hahnemann, que é o pai da homeopatia, Freud, Carl Jung, o psiquiatra Isolde, Dr. Hammer, Bert Hellinger. Peguei 7 autores e criei uma doença chamada Síndrome Familiar Multiespécie, que é uma doença que acontece no sistema. Tá. E uma forma de diagnóstico e tratamento dessa doença, como reconhecer essa doença. E criei um método, o método Marcos Fernandes, que identifica passo a passo, são 5 passos, que você identifica que essa doença não é do animal, é do sistema. Aqui tá nesse livro ou no curso de germânica? Tá nesse livro. Ah, tá. Eu misturo. Perfeito. Tá. Hammer Hammer é uma história fantástica também, faço uma né? salada. Não, e Hammer também, eu me apaixonei. Eu acho que eu entrei na germânica, eu comecei por conta da história. Chegou pra mim, e nada é por acaso, né? Chegou pra mim a história de Hammer, e aí quando eu fui, eu falei, gente, que história fantástica. Então vamos lá, vamos estudar. Deve ter um sentido. E eu me apaixonei, e me ajuda muito. Me ajuda muito. Então, depois nós vamos falar. Descomplica para o nosso público, doutor, quando o doutor fala assim, toda psicopatologia, toda doença proveniente de uma exclusão, para eles entenderem. Porque às vezes a pessoa acha que exclusão eu excluo, não entra mais em casa. Não, mas a exclusão vai além disso, né? Vai além. Vou dar um exemplo. Eu atendo muito cachorro com câncer, né? A oncologia hoje é uma questão. Por outros motivos, o animal vivendo até nos mais, pets, nos pets, né? É óbvio, né? Porque até nos pets não, Aldrin. Se nós estamos falando que um espelhou, se está em alta a oncologia, faz sentido. Por exemplo, os quadros psíquicos, ansiedade, né? Tem uma pesquisa da Unifesp que mostra que 30% da população da Grande São Paulo tem pelo menos um sintoma psiquiátrico. Dos 29% da população, 19,9% é ansiedade, síndrome ansiosa. E o que eu mais atendo é ansiedade. Ah lá. Então, existe uma conexão total. Total. Né? Então, o excluído, já respondendo a tua pergunta, é o esquecido. Então, por exemplo, eu atendo um cachorro com câncer, né? Uma exclusão é quando o tutor fala assim, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Ela está errando, desrespeitando a 3ª lei de Bert Hellinger, chamado pertencimento ou pertinência, excluindo a mãe dele. Isso é uma exclusão. Olha aqui. A outra exclusão é quando a tutora, ela tem uma criança não nascida, né? Ela perde um filho, e às vezes de forma embrionária, e aí o cachorro entra nesse lugar. Isso quem decide é o que a gente chama nas constelações da grande mãe sistêmica. Na verdade, é uma forma de compensar esse sistema como se fosse ali uma planilha de Excel. E tá tudo certo. O problema é que o animal nesse lugar o adoece. Aí vem no veterinário. Aí o veterinário vê a doença e fala, ele está no lugar de um excluído. Precisamos incluir quem está excluído. E quando eu faço isso,
dentro de um processo de psicoterapia breve, chamado constelação familiar, o animal melhora do seu quadro. Fantástico. E aí esse tratamento, essa psicoterapia é feita no tutor ou no animal? O animal nem participa. Nem participa. Porque não precisa, basta um representante do sistema para tratá-lo, né? Não há nenhum problema em ter animais, ao contrário. Sim. A gente só tem que olhar que ele é um animal. É a tal da família multiespécie, né? Ele não é o seu filho, ele é um cachorro. Então nós podemos entender que a compulsão alimentar do ser humano gera no pet. Nossa, já atendi vários animais com transtornos alimentares, que o cachorro comia de tudo, e quando eu fui ver, era o tutor numa dieta restritiva, rígida, agressiva, deixando de comer uma série de coisas. O cão vai dar vazão a esse inconsciente. O animal é um exímio leitor do inconsciente humano. O filho chora o silêncio da mãe. O cão demonstra o inconsciente do tutor. Os desejos do tutor que ele reprime serão exonerados, mostrados pelo animal, ao qual se liga por laços de amor. São laços emocionais. E aí a gente vai para aquela ideia, né? Que eu estava falando para o doutor, que eu já falei e vou repetir. Quem é o animal no final das contas? Fica aqui. Não vamos criar uma polêmica no ar, né, doutor? Não, mas pode criar. Mas vamos criar ao mesmo tempo. Porque quem será que é o animal, o irracional, no final das contas, né? Se nós que temos esse dom, não, essa coroa de sermos o único animal racional na face da Terra. E nós fazemos tanta atrocidade, e temos essa inconsciência. Exato. Estamos destruindo o planeta. Exato. Como se a única espécie fôssemos. Como se fôssemos, né, reinado puro e nada nos atinge, né? Tem tudo gira ao nosso... Em nosso entorno, e não é assim, e a gente precisa, urgente. E eu quis trazer isso para vocês, para assim... o doutor aqui, para que a gente entenda, e assim, é lógico que eu vou puxar a sardinha pro lado do animal, no sentido de por conta da defesa do animal, mas vai muito além, gente, assim, eu tô triste, eu vou adotar não vai adotar um bichinho, primeiro vai se tratar, depois você perceba se você quer esse bichinho porque você gosta, ou porque para colocar, é a mesma coisa da terapia do cartão de crédito, você precisa daquilo, ou você quer aquilo porque você precisa, ou você quer porque você tá... Eu preciso de 20 sapatos de uma vez só, eu preciso de 20, aquela coisa, né? E depois a gente tem roupa que a gente nem usa. Tem gente que faz isso com bichinho. Eu tô triste, eu vou lá e compro um bichinho. Eu adoto. Eu fiz uma boa ação. Eu fui ali na feira de adoção do domingo, fui lá e adotei. E não castra. Eu vivo pegando na rua bichinho e levando para castrar. Porque gente, é gato, o gato você começa, e dali a pouco tem 7, dali a pouco tem 14, e não acaba. E é uma judiação. Aí você vê um bichinho morto na rua, e assim vai, né? E assim, pra quê? Pra que isso? Então é assim, terminou o noivado, terminou o casamento, ou passou por alguma coisa, recebeu um diagnóstico, ok. Vamos tratar isso. Para que esse bichinho não sou, porque esse amor que você supostamente está falando que tem, e que quer transferir esse amor para um bicho. Não, eu vou dar todo esse amor. Eu já ouvi muito, o doutor deve ter ouvido muito, né? Não, eu vou dar todo o amor que ele merece. Ele merece um amor incondicional. Quem não merece é você, esse amor dele. Todo esse pretenso amor que você diz ter só vai estragá-lo. Só vai prejudicá-lo. Porque isso não é amor. Isso é apego. São outras questões. O amor é muito além. Né? Projeções. Exato. O amor é muito além disso. O amor liberta, né? É como aquele exemplo, né? A pessoa pega um passarinho solto, prende numa gaiola. Eu amo esse pássaro. Puxa vida. Olha, você pode ter qualquer sentimento, menos amor, querido. E eu tô louca pra soltar um de um vizinho que eu tenho. Nossa, gente, ele tem uma... Como que é aquela verdinha que vive, que faz um barulho? Periquito, papagaio, não, uma grande que eles andam... Acho que é... Não, é uma maior. Geralmente você vê acho que é maritaca. É verdinha, não é? Que ela anda um monte, né? Gente, ele tem uma... Aí elas passam cantando, eu falo... Tem gente que fala gritando, eu falo, elas passam cantando, e a coitadinha no quintal dele, dentro da gaiola...
grita junto, tipo assim, me socorre, eu tô aqui, venham me buscar. Gente, mas me dá uma dor no coração. Eu acho, e dentro de um negocinho desse tamanho, assim, não passa disso. 40 por 40, mais ou menos. Eu falo, gente, pra quê? Pra quê? Isso é amor? Isso não é amor. Não sinto muito, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode chamar... Porque se for namoro, eu prefiro que ninguém me ame. Porque se um dia isso for falado que isso é amor, eu prefiro que ninguém me ame. Eu também tô dispensando esse amor aí, viu? Não tô querendo, não. Por favor, não quero esse tipo de amor, não é verdade, doutor? É verdade, é verdade. Tem. Olha, se tem uma coisa que a gente não sabe, nós somos muito infantis, né? É amar, né? É amar. A gente pode ir pra Lua, fazer iPhone, fazer, né? A gente racionalmente não se compara aos animais, né? Essa é a verdade, do ponto de vista cartesiano, mecanicista, né? Agora, o amor, nós desconhecemos. Nós desconhecemos. Nós não sabemos o que é isso, né? A gente tem, assim, nuances, né? Do que é o amor, o desapego. Na verdade, o amor é o desapego. Sim. E aí a gente vai... essa questão de não se comparar com os animais, né? Mas, assim... Eu vou mais além, eu falo, tá, e pra que a gente quer tanto iPhone, tanto ir pra Lua, se a gente não sabe o que fazer aqui com o que tá do nosso lado? Eu preferia continuar lá, sem freezer, não precisando matar tanto bicho pra congelar carne, porque eles matavam só pra cadeia alimentar, só pra necessidade. Não precisava de freezer pra congelar a carne, eu não como carne. Então, eu prefiro, eu não sei pra quê. Então, assim, eu não Doutora, vejo. A gente gasta quantias exorbitantes para procurar água em Marte, mas a gente não cuida da nossa água, do nosso rio. Isso, doutor. Do nosso saneamento básico. É onde eu falo. Nós somos incoerentes. Demais. Se nós olharmos para a espécie humana, ela é o maior exemplo de uma incoerência. Né? Então, as pessoas que se dizem amar os animais, elas não amam os animais. Não. Isso não é amor. Assim como mães também, com relação aos filhos, né? Também, que tem muito essa questão. Tem muito essa questão. Maridos com esposa com esposa. Essa possessividade, isso não é amor. Não. É aquilo que a gente está falando. Pode ser qualquer outra coisa, menos amor. Não, amor não é. E as doenças, gente, perceba. E eu falo assim, eu sempre quis ser médica. Né? E aí, depois que eu fiz psicologia, eu falei, ainda bem que primeiro eu fiz psicologia, agora estou fazendo medicina agora, mas assim, mas pra que eu tô fazendo medicina? Porque eu quero ser neuroradiologista. Que eu quero entender, interpretar ali a imagem, por causa do Dr. Ram. Porque eu quero interpretar. Nem sei se tinha um caminho mais curto, poderia... Só que eu fui ver para fazer neuroradiologia, não tem, você precisa ter CRM. Não dá para fazer neuroradiologia se você não tiver CRM, não tem assim uma pós-graduação, não é como radiologia que você vai lá. E eu entendo até porque é uma responsabilidade muito grande. Mas eu vejo no meu meio muito erro de diagnóstico por conta de erro de leitura das tomografias. Eu nem sei por que eu fui... eu lembrei. Lembrei. Por que eu fui falar isso? Porque eu dou graças a Deus que eu não fiz a medicina primeiro da psicologia, que é a psicologia. Porque hoje eu entendo que tinha esse caminho. Agora a medicina vem agregando para mim. Então, vamos supor, eu tentando cuidar aqui da mente, do emocional de um paciente oncológico, eu sabendo essa leitura, entendendo isso, eu consigo ajudá-lo melhor. Talvez até não deixá-lo ir para essas rádios, essas químio, como na germânica, que a gente sabe que atrapalha, às vezes, mais do que ajuda a quimioterapia, dependendo do grau e do nível que tal, né, o paciente. Então, assim, hoje eu dou graças a Deus da medicina ter vindo depois, porque eu prefiro cuidar das emoções primeiro, da psicologia. É que nem o doutor falou, eu acho que eu sempre fui psicólogo antes de ser veterinária. Eu acho que a medicina veterinária veio para embasar ali, veio para agregar. Mas cuidar das emoções do pet, cuidar das emoções desse tutor, eu não sei, eu acho que tem um peso maior do que cuidar do corpo em si. Tem sim. Tem sim. Você estava falando em câncer, amanhã marcou um cliente, me ligou hoje, que o cachorro está com tumor no pulmão, e aí ela foi indicada quimioterapia para o animal, ela quer passar comigo. Bom, segundo o Dr. Hammer, câncer de pulmão é medo da morte. Então,
a gente vai, né? Por quê? O pulmão é endoderma, é tronco cerebral, é órgão de sobrevivência, medo de morrer. Então amanhã eu vou, na anamnese, na consulta, identificar quem tem medo de morrer na família. Porque aí nós vamos olhar para essa pessoa. Não pro tumor. Não pro animal. Não pro animal. É lógico que depois... Isso. É lógico. A gente vai tratar o animal com as medicinas integrativas, né? Que é a minha área. Se ela entender que deve fazer quimioterapia, ela vai fazer, ela tem toda a liberdade, né? Mas a questão não é essa. A questão é, independente do que ela fizer, nós precisamos olhar para quem que o animal se identifica. Será que é com ela ou com o marido? E a partir daí nós vamos tratar isso nele. Por que você tem medo de morrer? De onde vem isso? Ah, do meu pai. Então você vai olhar para isso. A gente vai fazer pequenos movimentos sistêmicos, frases de cura, para aliviar isso em você, porque esse é o teu caminho. Gente, eu daria qualquer coisa para assistir essa consulta. Juro, porque eu acho que deve ser... Então eu que sou a louca das emoções pet, porque eu acho que deve ser fascinante o momento ali que a tutora descobre essa ligação. Olha, você se tratando, você se curando, ele se cura. Tá convidado. Olha, amei, porque... Tá convidado, amanhã gente, amanhã às 11? Amanhã às 11. Acho que eu vou, porque ela é onde? É na Moca. É na Moca, do meu lado lá, eu sou da Vila Formosa. Nossa, estamos perto. Porque, gente, perceba, olha, ela se... Bem diz, doutor, que os filhos curam os pais, e aí tem toda aquela questão. Mas perceba, você se tratando, você trata o seu bichinho que você diz ter tanto amor. E o contrário também. Você se largando, você se deixando, você se negligenciando as suas emoções, o seu emocional mesmo, você acaba. Então, assim, você se permitindo estar com uma ansiedade, com uma depressão, com burnout, que agora também tem muito, você automaticamente transfere isso para ele. Então, ao invés de você gastar milhões, e nada contra os veterinários, mas eu te garanto que esse veterinário é diferente. Eu te garanto que ao invés de gastar milhões com veterinário, com remédio, inverte, cura para que ele se cure. Mas por isso que o Dr. Rami foi tão perseguido, foi preso durante 3 vezes, porque não interessa ao sistema. Uma pessoa como eu não interessa ao sistema. É óbvio que não. Por quê? Porque a gente tem um olhar menos intervencionista do ponto de vista médico, terapêutico. Sim. E é o que a gente consegue fazer. Nós intervimos num paciente de forma medicamentosa, de forma cirúrgica, muito menos. Isso não é interessante. Não é interessante, exatamente. A gente está contra o sistema, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Só que a gente pode estar contra um sistema que, para mim, ao meu ver, isso é coisa da Audrey, não é nem do doutor, é coisa da Audrey, totalmente corrompido. Tá? Mas em prol disso, em contra-regra, estamos a favor da humanização, da humanidade, da vida. Estamos aí, e aí cada um que deu o nome, se é Deus, se é Oxalá, se é universo, se é sistema, cada um que deu de acordo com a sua crença, com o seu cunho religioso, né? Eu preferi contra um sistema corrompido, mas ia a favor da minha consciência, que a gente vai entrar num outro, nós vamos criar um pouquinho de polêmica. Opa, onde eu vou tem polêmica. É verdade, nós vamos criar. Porque, gente, bom, enfim, é exatamente a tal da indústria farmacêutica, não compensa. Por isso que, doutor, né, não compensa. Eu acho que só que é aquilo, do outro lado, eu acho que a gente deita e dorme. Doutora, eu tô contra o sistema, mas tô a favor da minha alma. Exatamente. Eu sigo a minha alma. Exatamente. Minha alma é livre para pensar, para criar e para estudar. Exatamente. E eu vou indicar para o meu paciente o que eu indicaria para mim, se doente estivesse. E pronto. Porque a gente sabe que o universo conspira, a gente sabe que o cérebro atrai aquilo que a gente pensa, que a gente acredita. E aí eu atraio clientes alinhados aos meus pensamentos. Exato. São homeopatizados, né? São espiritualistas, universalistas, né? Fãs das terapias, né? Do autoconhecimento, da reforma íntima. É esse tipo de gente que eu atraio. E é esse tipo de gente que eu quero no meu consultório. Né? O cliente de hospital, imediatista, desculpa, eu não vou conseguir, eu indico os colegas, eu não vou ter competência para tratar de forma adequada, eu tenho que ser honesto com ele, né?
Sim. Bom, primeiro eu sou honesto comigo, né? Então, Exatamente. quando eu sou honesto comigo, eu sou honesto Sim, com meus sim. pacientes também. Mas o doutor tocou num ponto extremamente importante e que se você não precisa ter uma crença religiosa para entender o que nós estamos falando dessa questão do cérebro atrair. Porque nós estamos em 2023, início de 2022, eu resolvi quebrar um tabu, pelo menos para mim, e fiz um vídeo, coloquei na rede social, que a partir daquele dia, isso foi depois das festas de final de ano, início de ano ali de 2022, eu fiz um vídeo, coloquei nas redes sociais, onde para mim, a partir dali, só a pessoa que chegasse na doutora Audrey ia ter que me ouvir falar de religião, religiosidade. Eu não, de maneira alguma, sem pretensão nenhuma, vou levantar uma bandeira, ou esse ou aquele, um cunho religioso, não mesmo, porque a gente sabe que a gente é proibido quando a gente vai tratar um paciente, um cliente, a gente não pode falar de religiosidade, de religião, a gente tem que ser neutra, mas eu não via uma saída, eu não via uma porta para tratar de mente suicida sem você falar de religiosidade, de fé. E você tinha que, sabe, não podia falar em nada disso, você acredita o quê, então? Então eu falei, chega, a partir de hoje, eu quero que o conselho vá para aquele lugar e eu vou colocar nas minhas redes sociais que eu vou atrair isso para mim. E só vai chegar pessoas que eu possa falar abertamente sobre Deus, sobre Oxalá, sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre catolicismo, sobre crenças, sabe? Assim, cada um na sua. Cada um no seu. Eu não estou aqui para falar assim, não, seja isso ou seja aquilo. De maneira alguma, porque eu acho que não existe. Para mim é um todo, depende do seu grau de evolução, você vai se afiliando, se afinando a uma determinada religiosidade. É o meu pensamento. Aí, para mim foi ótimo, porque eu não precisei mais ficar medindo palavras. Porque às vezes eu queria falar assim para a pessoa, toma um chá disso, toma um banho daquilo, ou vai abraçar uma árvore, vai andar descalço na terra, troca essa energia, pega a terra, troca. Eu não podia. Porque, sabe, se alguém vai lá e te denuncia para o conselho, onde já se viu, que terapia é essa? Onde já se viu um psicólogo falar, sabe assim, que tem, você tem que pisar na árvore, você vai abraçar uma árvore. Eu falei, eu vou, chega. E é isso, e eu passei a atrair pacientes, clientes, que me permitiam essa liberdade. E foi muito mais leve. E é exatamente isso que o doutor falou. É isso que o doutor atrai para o seu consultório. Pessoas que acreditam. A gente saiu do armário. Exatamente. Profissionalmente, pelo menos. Mas acredito que quando sai profissionalmente, sai de tudo. Sai de uma vez só, exatamente. A gente saiu do armário, saiu da caixinha, né? Da caixinha, Pensou fora, né? Você estava falando em fé, tem um grupo grande no Instituto de Psiquiatria aqui da USP que estuda a diferença que é o paciente que tem fé, internado, que está convalescente de alguma doença, e quem não tem fé. Gente, isso é tão... Há tantos trabalhos científicos mostrando isso, é tão simples. Exato. O essencial é simples. O essencial falava Bert Hellinger. Exatamente, o essencial então, é simples. Então você falou pisar na terra, tomar um banho de mar. Gente... A gente não sabe aí dos neurotransmissores que são eliminados no abraço, na socialização. Não. E você vai lá e gasta milhões comprando serotonina para dormir, para isso, para aquilo. Para, o seu corpo produz. Toma seu sol. Corpo Você entendeu? Para! Só que a gente não podia falar. Por quê? Porque aí é onde eu falo do sistema corrompido. Você precisa ir ali e prescrever um fármaco. Por que os fitoterápicos não são interessantes, né? Os homeopatas. Homeopatas. Quanta crítica eu sou. Eu acredito. Numa sociedade que as drogarias têm carrinho de supermercado. Exatamente. Eu acho mais... Agora eu vou cutucar como é que fala? Cutuca que é bom. O meu esposo, ele fala assim, quando ele vai pro mercado, você quer alguma coisa da farmácia? Eu falo, não, obrigada. Tudo bem. Não tô indo ao supermercado, passa na prateleira tal ali, naquela... Não, ele fala, você quer alguma coisa? Não quero, obrigada, não preciso de nada da farmácia. Mas fazer o quê? Santo de casa não faz milagre, né? É o inconsciente coletivo. É o inconsciente. Ao qual nós estamos submetidos e que é muito difícil sair. Eu entendo isso. Completamente. A gente melhorou muito. Nossa, nós é que viemos chipado diferente, sabe? Eu falo isso também, eu vim errado, eu falo, não, começa pelo nome, eu falo, que quando Deus falou assim, Audrey, vai como Audrey, eu falo, não, a lei tem mais coisa diferente, eu costumo falar assim, tem mais coisa, ele colocou algumas, na fórmula ali, ele deu umas erradas, porque desde pequeno eu causo na vida dos outros com essa questão de
sabe, de humanização. Gente, todo mundo é igual, independência de classe social, independência de cor. Eu causo desde pequena. Tanto na família era um engenheiro, a outra advogada, a outra não sei o quê. E aí, quando eu falei que eu ia fazer psicologia, nossa, psicólogo não é visto, né? Não era visto como profissão. Há 30 anos atrás, eu tenho 51. Então, quando eu entrei com 17 anos para a faculdade, imagina, minha mãe foi um... Nossa, mas você falou que ia ser médica. Pois é, mas agora eu quero ser psicóloga. E fui expulsa de casa só porque... Ovelha negra. O que eu adorei, porque eu adoro um pretinho básico. Então eu falo que se me pintaram de ovelha negra, eu adorei o cargo. O ovelha negra, segundo o Bert, vem quebrar padrão, né? Familiar, né? Ele vem para isso mesmo, quebrar os padrões. Às vezes nos relacionamentos, na profissão, nas atitudes, né? Importantíssimo a ovelha negra. Olha isso. Eu, a semana passada, chamei o doutor no particular e falei, doutor, o senhor faz constelações. Então, agora eu já, sabendo que é na Moca, estou já me colocando como paciente, como cliente, eu não sei como é que fala nas constelações, um paciente, né? E já estou me colocando, porque eu sempre fui assim, sabe assim, a quebra-regra, contra-regra. Lá em casa eles falavam assim, você nasceu... Meu pai falava que eu tinha que ter nascido homem. Você quebrou. Porque não ficava ali dando amém pra tudo. Eu vou lá e faço e pronto, e tudo bem. Só que é engraçado que, por outro lado, eu criei aquela coisa. Eu sei o lugar do homem. Eu sei o lugar da mulher. Eu tenho essa consciência comigo. Mas eu não... Enfim, eu não me coloco ali como as mulheres da minha família. Você quebrou o padrão de um feminino, de um tipo de feminino que tinha, de uma corrente do feminino, né? Mais passiva, menos proativa, né? Mas isso não muda nada no feminino. Exato. Ao contrário, inclusive. Né? E dos pets, né? Por conta, e também porque lá em casa ninguém tem animal. Imagina numa casa, numa família onde ninguém tem bicho de estimação, a Audrey cuida do bicho de estimação da rua inteira, do bairro inteiro. É doida. E ele ficava sem comer, era trancada, em quarto fechado, você não vai comer? Essa única refeição que você tem, você vai dar pros bichos? Vou. E aí eu ia depois nos vizinhos, imagina uma cotoquinha desse tamanho, sair na rua pedindo comida, todo mundo dá. E aí quando eu descobri que todo mundo dava comida, aí é que eu dava mais ainda pros bichinhos. E não tá nem aí é que eu dava mais ainda. E aí a minha mãe apanhava, porque a minha mãe falava, olha a vergonha que você tá me fazendo passar, saindo pela rua falando que você não tem comida. Mas não tem mesmo, você quer que eu faça o quê? Mas olha aí, já vim quebrando esses tabus e essas regras por conta desse amor, dessa questão com os pets. E é interessante falar isso, doutor, porque eu nunca adoeci. Nunca adoeci. Eu brinco lá em casa. Outra coisa que falam lá em casa. Você é tão ruim que nem gripe você pega. Sabe aquela coisa? Nem isso. Tudo bem, deve ter uma... um mental, um emocional, né? Blindado completamente, né? Uma saúde psíquica, né? Não uma relação gripe, com a natureza. Muito. Um respeito, né, doutor? Um respeito. Eu tenho. Uma conexão com uma inteligência superior também, né? Eu creio muito nisso, né? Sei lá, ou é o que a gente falou, um chip errado. Ou veio no chip errado. Veio chipado errado. Pode ser. Ou certo. Ou certo, vai saber. Depende do que você achar de certo ou errado, já que não existe certo ou errado. O que te faz melhor, o que faz mais sentido pra você toma, não é? Doutor, gratidão é mais do que imensa, inenarrável a honra aqui que eu tive dessa conversa, desse bate... Não foi um programa, foi um bate-papo fantástico. Vou olhar minha agenda quando eu terminar aqui para ver se eu vou conseguir... Amanhã, 10 e 11, vou olhar, porque eu sei que eu começo às 14, mas eu não sei os pacientes da manhã, mas vou olhar, porque eu acho que deve ser fantástico o olhar da tutora depois descobrir que se ela se tratar, se ela se curar, o bichinho ali, o animalzinho também se trata. Mas senão não vai faltar oportunidade. Perfeito. E já estou aqui, quero me constelar para ver essa questão da ovelha negra. Enfim, quero me constelar. Gratidão, de verdade. E sinta-se convidado a retornar. E para achar os seus cursos? Porque eu sei que ele tem cursos na plataforma. Olha, o melhor caminho é do site
drmarcosfernandes.com.br e no Instagram é @oficial Dr. Marcos Fernandes. Ali você encontra Ali tudo. encontra tudo. Muita gratidão pelo convite, parabéns pelo programa. A gratidão é minha, de verdade.